psicodoideira.com.br. Todo mundo é louco por alguma coisa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Psicodoideira Podcast, uma atração do Psicodoideira. Aqui é o Rez e aparentemente é só uma questão de tempo para eu ser o último podcaster no Brasil. Aqui é o Pipo e eu vim e tô aí. Da hora, parabéns. É isso daí, quando você falou que você já tinha uma entrada planejada, era isso daí. Era isso aí mesmo. É isso aí. Você não tem vergonha de... Ah, tá bom. Ok. E... tá bom. E pela primeira vez gravando conosco... Aqui é a Dani, e eu não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui, mas segue o jogo. Muito bom, muito bom. Pipo, por favor, pra quem estiver ouvindo a gente pela primeira vez, será que você pode explicar o que significa o Psicodoideira Podcast? Claro, é um prazer. O Psicodoideira Podcast nada mais é do que um bate-papo entre amigos, no qual a gente discute sobre os assuntos que nos interessam naquele momento. Pode ser série, pode ser quadrinhos, pode ser o que está acontecendo na nossa vida, como o de hoje. Sempre o que interessa a gente. Bom, falou muita coisa sem falar nada, muito bem. E... É que começou a sonhar no meio do negócio. Você ouviu? Deu pra ouvir, mas não tem importância. Ele ficou... Você ouviu? Deu Parece pra... que eu e a... Espero que não achem que eu e a Dani estamos transando. Pois é. No meio, enquanto gravo o podcast. Bem legal. Pois é, né? Porque a gente tem aqui pela primeira vez a participação da Dani, que é uma pessoa que eu posso dizer que, empatada com o Pipo, é a pessoa que teve o casamento mais bacana que eu já fui na vida. Até porque foi o mesmo casamento, né? Então... Ô Pipo, então, do que a gente vai conversar hoje? Bom, como vocês puderam perceber, ou se não perceberam, parabéns, porque realmente é um negócio muito perceptível. Nós ficamos um bom tempo sem gravar. E aqui a gente explica, mais uma vez, por que isso aconteceu. Ou seja, eu finalmente saí desta merda de país chamado Brasil. Aí vai ter... Será que ele coloca palmas? Ou a gente... Vai depender do bom humor na hora de editar. Ok. Eu finalmente saí desta merda de país chamado Brasil. Eu vou contar pra vocês um pouco dessa saga que foi pra gente sair do Brasil e vir aqui pra Irlanda. Então, se você tiver interesse, segue com a gente aí. Mais um Psicodoideira Caster fora do Brasil. Não, e só pra deixar claro que a saída de vocês pra fora do Brasil não tem nada a ver com o resultado da eleição, né? Porque vocês foram embora já faz alguns meses, né? Verdade. Porque senão pode parecer que o nego tá saindo correndo no desespero, né? Fomos visionários. Não, a gente só deu sorte mesmo. Entendi. Então vamos lá. Bom, estamos vendo que é uma tendência aqui no nosso site, no nosso podcast, que os membros comecem a fugir do país, né? Comecem a ir embora do Brasil. Primeiro aconteceu com o Heitor, que foi para Polônia. Tem um programa gravado sobre isso, onde o Heitor conta toda essa ideia maluca dele, essa trajetória, essa luta que foi conseguir ir para Polônia, ir para Europa, sair do Brasil. E agora, seguindo a tendência, o Pipo também resolveu, quer dizer, não é agora, né? A gente ficou um tempão sem gravar, porque... Vamos colocar a culpa que é do Pipo, vai, foda-se. Porque o Pipo não queria gravar, é um filho da mãe. Mas enfim, agora que estamos mais ou menos encontrando aí a logística, como que vai funcionar essas gravações intercontinentais, a gente espera poder voltar a gravar. E nosso episódio de hoje, então, é a vez do Pipo e de sua digníssima, maravilhosa esposa, Dani. É a vez deles contarem como foi essa escolha, essa decisão, esse processo todo de sair do Brasil e se mudar para a Irlanda. Então eu queria
que a gente começasse conversando, assim, o que levou vocês a pensarem nessa decisão, né? A tomar essa atitude? Tinham coisas no Brasil que vocês não estavam gostando, vocês achavam que não adiantava ficar aqui? Como é que começou essa decisão de vocês? Quando a gente conversava sobre esse assunto, depois de um bom tempo que a gente já estava junto, né? A Dani deixava bem claro para mim que ela não tinha interesse nenhum de mudar, de morar fora, por causa de família. Ela não queria estar distante das pessoas que ela amava, né? Que ela não ama mais, né? Agora a gente tá aqui, que se foda. Não, porque a mãe dela, na época, era solteira, né? Assim, tinha um irmão, os irmãos dela que são mais novos, 13 anos mais também novos. fase de crescimento, né? Minha mãe solteira, meu pai também não era casado, então, não sei, eu me sentia meio na responsabilidade de estar por perto, né? E aí eu pelo menos não queria sair, não queria ficar longe, família grega, né? Todo mundo mora perto, tipo, a gente casou e foi morar 3 quadras da casa da minha mãe, queria estar por perto. Mas não só pela responsabilidade, né? Pela questão afetiva mesmo, do apego, da convivência. Também, acho que de tudo um pouco, né? E eu, apesar de ser filho único, uma coisa que, não que me incomodou, mas que eu acho que eu era um pouco frustrado, de eu nunca ter, antes de conhecer a Dani, eu nunca tinha viajado para fora do país, né? E muita gente na época da faculdade fez intercâmbio. Apesar de ser filho único, eu sempre tive a vontade de ir para fora, né? E, porra, já estando casado, a gente não era casado naquela época, mas a gente já morava junto. Eu sempre dava uma sondada na Dani. Ou apesar de ser filho único, assim, não era uma coisa que me incomodava o fato de perder a convivência dos meus pais e tal. Mas como ela era bem firme nisso de que ela não queria, eu deixei quieto. Até que em determinado momento a avó materna dela faleceu e eu acho que isso foi determinante para que a Dani despertasse nesse sentido, sabe? Na verdade, assim, eu não sei explicar o que aconteceu. Foi um negócio estranho, assim, porque eu era muito apegada à família, mas depois eu descobri que, na verdade, eu era muito apegada a ela, assim, sabe? Porque ela já era mais velha, eu sabia que se eu fosse morar fora, ela não ia conseguir me visitar, ou coisas do tipo, entendeu? Não entendia nada de tecnologia, então, como é que eu ia falar com ela? Como é que eu ia viver longe dela, sabe? E eu achava que não era só ela, eu achava que era com todo mundo, mas quando ela faleceu, sei lá, dá um estralo, assim, sabe? A vida é curta, as pessoas vão, tipo, você não pode determinar a sua vida pensando só nos outros. Eu não sei se eu tô sendo clara, assim, mas eu também não sei explicar direito o que aconteceu. Não, eu acho que é perfeitamente compreensível isso. Você despertou de que realmente a vida deve ser vivida da forma que você quiser. Que você quiser, e a vida é só uma, e as pessoas vão, sabe? Vão e vêm, e coisas assim. E aí a partir desse momento a gente começou a conversar sobre isso, sabe? E nesse ponto a gente já tinha feito algumas viagens juntos, né? Isso na verdade foi em 2016. Mais ou menos metade de 2016. E o negócio que foi maluco disso é que a gente tava com passagem comprada pra Grécia. Ela ia, inclusive, né? A avó da Dani, um mês depois de ela falecer. E a gente ia justamente pra terra dela, a gente ia casar lá, fazer uma cerimônia lá. Tudo por causa dela, porque ela queria, né? Pra tê-la presente, era um negócio... E na igreja que ela foi batizada, na cidade dela. E aí e essa foi a minha primeira viagem internacional, inclusive. E muitas vezes, pelo menos o que eu ouço, assim, de amigos, colegas falando que estão nessa dúvida, estão querendo sair do Brasil ou não, mas será que eu devo, será que eu não devo?
geralmente um dos fatores que motiva a galera é esse descontentamento com o país, né? Ou é porque aqui a segurança, a qualidade de vida e tal. E bom, é um país subdesenvolvido, né? E geralmente a pessoa acaba ficando ou por falta de condição financeira, ou essa coisa de apego familiar, né? E no caso de vocês, pelo que vocês estão falando, não sei se está tão ligado a isso, né? Esse descontentamento do Brasil. Eu acho que sim também, né? Eu acho que não foi o motivo principal. Não, é que na verdade é assim, eu acho que existem alguns... Essa questão da família e tal era um gatilho que impossibilitava da gente ir. Não, é que na verdade assim, a partir do momento que você sabe que você não pode ir, você não pensa muito nisso. Pelo menos era assim comigo. Eu tava assim, descontente com o Brasil, eu sabia que vindo pra Europa a gente poderia ter uma qualidade de vida melhor e blá blá blá, mas a partir do momento que você não pode ir, tipo, que você não quer ir, você acha que você para de pensar um pouco nisso, sabe? E a partir do momento que virou essa chavinha dentro da gente, aí a gente começou, não foi? Quando aí a gente abre, começou a ficar insatisfeito. Quando abre a possibilidade dentro de você, aí, opa, beleza, existe algo melhor que aqui e eu estou disposto. Aí que você começa realmente a prestar atenção e começam a vir essas coisas. Então, eu estava insatisfeito com o meu trabalho, a Dani também. Nossa. A questão da segurança, a gente não conseguia sair para passear com o cachorro porque tinha caso até de tentaram roubar o cachorro da vizinha, sabe assim? Uns bagulho muito escroto, assim, sabe? E aí que você para pra prestar atenção como é a cidade que você vive. É uma cidade que você não passeia tranquilo com seu cachorro, sabe? Aí trânsito, tudo aquilo que a gente já tá acostumado a reclamar. Questão do dinheiro. Mas mesmo, então você precisa trabalhar pra caralho pra ter uma vida vendo como é que foi o processo de vocês. Tipo, foi fácil, foi difícil resolver se mudar pra Europa? Como é que foi? Na verdade, teve um grande planejamento, mas eu enxergo que as coisas deram certo pra gente na hora que tiveram que dar, sabe? Foi. No momento que a gente decidiu, a gente estava pagando o nosso casamento, então não dava para efetivar essa nossa vontade tão já. Tinha esse grande compromisso que ia acontecer um ano e meio depois. Ou seja, nosso tempo já estava determinado que seria mais do que isso para a gente fazer essa mudança, né? Além disso, a gente tinha um financiamento de um apartamento, ou seja, outra restrição... Que a gente tinha acabado de comprar, né? Outra restrição que, assim, difícil, teria que vender o apartamento primeiro, sendo que estava numa crise imobiliária. Foi esse o processo, a gente teve que esperar chegar o casamento, então a gente deixou meio em stand-by esse plano, né? Daqui a pouco, acho que a parte do cachorro vale um adendo específico, né? Mas, tipo, vocês estavam planejando essa mudança e tal. O que muita gente faz quando quer sair do Brasil e ir para outro país e tal, é ir primeiro com um visto temporário, né? Acabar ficando um tempo, não sei o quê, aí tenta arrumar um visto de trabalho, uma coisa assim, e aí para acabar ficando. Mas foi exatamente isso que vocês fizeram? Foi diferente? Como é que foi essa questão de vocês se planejaram de documentação? Como é que foi? A gente, na verdade, não precisou se planejar, porque eu tenho cidadania grega e minha mãe tirou essa cidadania quando eu tinha 15 anos. Assim, ela nem sabia de nada, mas eu acho que foi algo pra honrar a família, assim, sabe? Então foi muito fácil, né? Porque a partir do momento que você tem a cidadania, e a gente era casado no papel, ele poderia aplicar para um visto, que é muito simples de tirar aqui na Irlanda, e a gente poderia trabalhar regular, full time, tudo certinho. Então essa parte de documentação, eu nem sei te dizer, na verdade, porque a gente tava tranquilo em relação a isso. Só que aí, no meio do caminho, a gente descobriu que o Vini também tinha direito à cidadania portuguesa, né? Meu avô era português, um avô que eu nem conheci. Quando eu nasci, ele já tinha falecido. Foi a Dani que falou para eu correr atrás disso. Mas aí, a cidadania portuguesa é muito rápida. E como a gente tinha tempo, eu comecei a tirar, 2 anos... Não, menos, né? Em 8 meses. Saiu em 8 meses. Em 8 meses. Tirou a da mãe dele e a dele. Foi muito rápido mesmo. E é engraçado, porque tem muita gente que acontece isso, né? Você fala, beleza, quero ir pra Europa, aí começa a ver visto, né? Aí no meio do processo descobre que tem uma cidadania, sabe? Tem direito a uma cidadania.
Mas então é isso, nós dois viemos com cidadania europeia, o que a gente faz com que a gente possa trabalhar, viver. E aí, mas então vamos para essa parte que eu tinha deixado de lado, que é a parte do cachorro. Porque é isso, vocês têm um cachorro que é um filho para vocês, né? Quando vocês pegaram ele há quanto tempo? No início de 2016. Foi. Então, ou seja, quando vocês foram viajar, ele tinha... 2, 3 meses, 4. Não, viajar, desculpa, pra cá? Pra indefinido. Isso. Ah, não, 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos, mas enfim, era um cachorro, é um cachorro, né, que tá vivo, que é tipo o filho de vocês. E aí, como é que funciona esse mundo à parte da viagem e visto de animais domésticos? Isso é maluco, cara, porque ainda tem uma dificuldade a mais, porque ele é um pug, né? E os pugs, eles são uma raça, eles têm o focinho achatado, então eles têm dificuldade de respiração, assim como bulldog francês, bulldog inglês, esses cachorros de focinho achatado. Então eles tendem a ter problemas respiratórios. Com um cachorro normal, como seria? A gente contrataria uma empresa de carga, que transporta carga, aí tem uma modalidade lá de carga viva e despacha o cachorro. Despacha o cachorro, entendeu? E ele chega bonitíssimo. Costuma chegar. Costuma chegar. Costuma. Só que, assim, a gente tinha receio porque existiram casos de pugs que, ou não sei se era pug, ou cachorro que tem esse, acho que braquiocefálico, que morreu durante um voo, chegou morto no destino. Ele foi como carga viva e aí o voo atrasou e aí o cachorro... Chegou como carga morta. E foi... Que merda. Nossa. Que piada. Puta que pariu. Ué. E foi um voo doméstico no Brasil, sabe? Acho que foi tipo... Gol. Foi um voo da Gol pro Nordeste, assim, sabe? A gente tava vindo, velho, pra muito mais longe, né? Então rolou um cagaço e a gente tomou a decisão que se fosse pra despachar, a gente não viria. Se essa fosse a única alternativa, a gente deixaria quieto, porque realmente ele é importante pra gente. A gente jamais deixaria ele com alguém porque pela parte afetiva, é claro, mas também porque era uma responsabilidade nossa, sabe? A gente quis ter o cachorro, então não vou deixar com ninguém esse fardo, assim. Nossa, coitado do Nossa, cachorro. Mano! Eu quero dizer, essa responsabilidade. Esta porra desse animal. Desse animal, Esse filho da puta. Que só peida. Mas inclusive várias pessoas falaram isso, né? Tipo, mas vocês vão levar o cachorro? Gente, é lógico que eu vou levar o cachorro. O cachorro é meu filho, né? Ah, não, deixa com a sua mãe. Devolve o cachorro de onde você pegou ele, sabe? Assim. Noção total. Exato. Mas... Animal se vira sozinho na natureza, porra. Solta ele aí que ele vai sobreviver. Mas foi isso, né? Tudo que foi fácil, a nossa chegada, a dele foi complicada, né? Não, mas então, aí o que vocês fizeram? Não, então. Tem uma... vamos deixar até aqui. Vamos abrir um grande parênteses aqui que é... A gente fez algo ilegal. Não, calma, caralho. Deixa eu falar. Agora, antes da gente ver toda essa questão do cachorro, a gente decidiu pra onde a gente iria, né? Porque se a gente fosse pro Chile, a gente ia de ônibus, metia o cachorro no bagageiro. Mas aí talvez morresse. Não, mas sabe uma coisa que eu achei que ficou faltando também? A gente não falou nada da questão da vida mais simples que a gente queria, uma cidade menor. E isso foi o fator determinante, na verdade, pra gente decidir mudar de São Paulo. Reza, apaga tudo, vamos começar tudo de novo. Tudo, apaga tudo. Apaga tudo. Bom, pessoal, o Heitor, né, alguns episódios atrás, falou da viagem dele pra Polônia. Então hoje a gente vai conversar aqui. Não, isso que ela tá falando entra naquilo, um dos motivos da gente querer sair. A gente achava que a nossa vida tava muito complexa no Brasil, sabe? Muitos fardos, financiamentos... Começa de um jeito que ele consiga cortar.
Eu não tô cortando nada até agora, viu? Tá tudo entrando no programa. Não, Você tá achando que eu edito um tempão? Eu cansei dessa vida. Saí dessa vida de recortar todo o assunto da conversa. Vai entrar. Se a pessoa ouviu até aqui, ela vai continuar. Então, Vai. É um adendo, velho. É uma conversa uma conversa real, quem entendeu? não gostou também vai se fuder. Vai ouvir o Nerdcast. Eita. Isso. Não, isso entra naquilo de por que a gente queria sair. Nossa vida estava complexa, financiamento de apartamento. A gente tinha carro, porque em São Paulo é muito difícil ter. Tudo bem, pessoas vão falar o que não é, mas é muito mais cômodo você ter carro, então a gente tinha carro. Dependendo do lugar que você mora, você pode contar com o transporte público, dependendo do lugar, não. Que era o nosso caso, A gente né? A gente morava quase no Sônia, Taboão né? da Serra. Aí isso era um dos fatores. A gente queria ter uma vida mais simples, sabe? A gente queria, primeiro, o aspecto segurança. Eu acho que isso foi o principal que levou a gente a sair. Mas a gente também queria empregos mais simples. A gente estava cansado desse mundinho de escritório que todo mundo precisa andar de salto, maquiagem, terno e gravata. A gente estava infeliz com as nossas profissões. Sim. Né? E a gente sentia também que se a gente não continuasse crescendo, a gente nunca ia conseguir levar uma vida tranquila, assim, por conta do dinheiro mesmo. Então, não que a gente não tivesse cargos bons, né? A gente tinha cargos bons nas empresas, mas mesmo assim a gente levava uma vida mediana, assim, sabe? Não, tá bom, pode falar. Você queria beber, fumar maconha e viver do que a natureza produz. Queria viver de amor. Miçanga na praia. Queria vender miçanga na praia. Sei lá, aquela questão de trazer trabalho pra casa, sabe? A gente chegava muito estressado, com energia super baixa. Tinha uma rotina que era insana, porque a gente acordava cedo e chegava tarde em casa, porque hoje a gente vê que isso é insano, mas enquanto a gente tava aí, não, é normal, todo mundo faz isso, né? Não, entendi. O ponto é que vocês não queriam sair daí pra ir pra uma metrópole na Europa. Vocês não queriam sair de São Paulo pra ir pra, tipo, Berlim, pra ir pra Londres. Não é isso? Exatamente. A gente queria uma vida mais tranquila, uma vida mais simples. Simples, acho que simples é a palavra. E por isso eu sinto que a maioria das pessoas que quer mudar de país, né, a primeira coisa que eles fazem é procurar emprego. Ou seja, eles querem continuar muitas vezes na mesma área, às vezes até no mesmo cargo, e só se conseguir um emprego na área aí eles vão, né? E não foi o nosso caso, a gente veio com uma mão na frente e outra atrás, né? A gente queria subemprego, a gente queria largar a nossa carreira. Mas você tá pulando, já tá falando que a gente quer subemprego, é a primeira vez que você fala isso. Cacete. Admitiu, carriponga louca, admitiu. Na verdade a gente quis dar uma bela de uma resetada na nossa vida. Eu acho que isso resume bem, sabe? Entendi. Mas o parênteses que eu ia fazer do cachorro era: por que a gente escolheu a Irlanda? Eu sempre fui um planilheiro do caralho, né? Muita gente me zoa disso. Então o que eu fiz? Eu tava entediado no meu trabalho, então eu fazia essas merdas lá. Agora eu posso falar, eu quero que se foda. Então o que eu fiz? Eu peguei a maioria dos países da Europa. Bom, se a gente tem cidadania, era mais vantajoso que a gente fosse para algum país da União Europeia, justamente por essa facilidade de não precisar de visto. Austrália e Canadá, que são países que a maioria dos brasileiros tem como destino, já saíram por causa disso, né? Sei lá, já foi um jeito fácil de limar alguns países. Então, União Europeia. E aí eu comecei a colocar as principais cidades de vários países, que nem os que você falou aí, Berlim, Londres, e aí definir vários critérios, como segurança, o poder de compra, né, que não é só você falar como que é o salário mínimo, é você levar em consideração o quanto que esse salário consegue consumir, né, quanto... O certo é medir o salário mínimo em cestas básicas. Né? Alguma coisa assim, não é que eu fiz uma conta... Não, é óbvio, não que você tenha feito isso, mas a ideia é entender o poder de compra real, né? O valor real do dinheiro. Não basta só você ver, o salário mínimo é tanto. Não, mas nominalmente, né? Mas o salário real é uma bosta, né? Exato, exatamente. Coloquei o salário mínimo, segurança, sustentabilidade, poluição, trânsito. E aí existe um site que ele tabula isso. Ele cria índices comparativos entre as cidades, sei lá, número de homicídios a cada 100 habitantes. E aí eu tabulei essa parada e automaticamente... E cadê o cachorro nessa história?
Não, calma, vai chegar lá, vai chegar lá. Aí a gente já saiu um monte de cidade grande, porque a gente, sair de uma cidade grande pra ir pra outra não fazia muito sentido pra gente, né? E a gente não queria... É muito bonito falar que você mora em Paris, que você mora em Londres, e não sei o quê, mas, a gente tô fora disso, entendeu? A gente queria uma cidade de interior, a gente queria uma cidade mesmo. pequena mesmo. E aí, cara, a gente chegou na Irlanda. Bom, aqui tem uma comunidade bem grande de brasileiros, não que isso tenha sido um critério, mas isso facilitou porque tinha bastante material sobre aqui. Das pessoas que já tinham contato com aqui, falando sobre como que era a moradia, como que era trabalho, custo de vida, o tempo, etc. O tempo, assim, a meteorologia. Então foi mais fácil do que, sei lá, poderia ser sobre a Bósnia. Nem sei se faz parte da União Europeia. Não sei, mas é um país X, assim. Um fator importante foi a língua, porque a gente tinha um inglês razoável. Não, razoável não. Nosso inglês era bom. A gente descobriu que ele era razoável quando a gente chegou aqui, né? A gente achava que o inglês era bom. Mas como a gente não tinha espanhol, por exemplo, a Espanha já saiu fora. Bom, por que não Portugal? Porque o poder de compra lá é baixo. E aqui tem um dos salários mínimos mais alto. Tudo bem, de novo, não tem... Isso não quer dizer muito, mas poder de compra é bom aqui. Chegamos na Irlanda e aí a gente escolheu Galway porque o material que a gente tinha disponível falava muito bem daqui. Tá, calma, então fala rapidamente qual é que é dessa cidade onde vocês estão. A gente está numa cidade que fica no extremo oeste da Irlanda. Ela é uma cidade litorânea. Tem 80 mil habitantes. Como é que ela chama mesmo? Porque deu uma cortadinha quando você falou. Galway. Tem uma música do Ed Sheeran que é Galway Girl. Se trata dessa cidade aqui. O clipe mostra essa cidade. Enfim, ficou bem famosa mundialmente por causa dessa música principalmente. Não coloca como trilha sonora que ninguém aguenta mais essa música, tá? Por favor. Não. Link do clipe no post sem trilha sonora. Exato. A gente achou que era o nosso número. Ela é uma cidade bem turística, o que facilitava, a gente pensou que facilitava bastante, porque a Dani é formada em hotelaria, então a gente achava que já seria um ponto positivo, que a gente sairia na frente, assim, né? Teria mais facilidade. E além disso, cidades turísticas normalmente têm uma infraestrutura legal, né? E foi realmente o que aconteceu, porque aqui, apesar de ser uma cidade muito pequena, tem tudo. Tem shopping, mais de um, cinema, loja, restaurante bom, restaurante shopping, ruim. Mais de um. Mais de um, vai. Caralho, eu tô impressionado mesmo. Não, eu achei legal que foi a primeira coisa que ela falou de importante. Primeiro critério, Não é tipo hospital, tá ligado? Escola. Não, hospitais. Quem me conhece sabe que eu odeio shopping, mas, uma medida boa, né? Hospitais tem hospitais, tudo isso. Diz que tem. Diz que tem. Diz que tem. E o cachorro? Eu vou chegar. Bom, caralho, vai chegar. Mano, e fala e não chega na porra do cachorro. Aí o prolixo é o resto depois. Tá bom, vai, continua. Não, cheguei já. A partir do momento que a gente determinou que era a Irlanda, Galway, a gente descobriu que era sobre... Eu nem lembro o que eu ia falar, mas... Nossa, tá vendo? Demorou tanto que se perdeu, velho. Demorou tanto pra falar a parada. Olha só. Não, a questão é a seguinte. Depois que a gente decidiu Irlanda, Galway, já tava tudo certinho. A gente já tinha visto tudo, que o nosso passaporte funcionava aqui, falava inglês, tudo lindo, maravilhoso. A gente descobriu que por ser uma ilha, a entrada de animais, ela é restrita, porque... Aí a Dani falou, Pipo, você vai ter que ficar, vou sozinho. Beleza, vou eu e o Jess. Principalmente de países como o Brasil, que tem uma grande diversidade de animais e por isso tem uma grande diversidade de doenças. E a gente falou, ok, o que a gente faz agora, né? Basicamente não podia entrar cachorro na cabine, né? Não podia entrar cachorro na cabine e mesmo os que entravam despachados... Não, pera, deixa eu explicar melhor. Cachorros não podem entrar no país
estando na cabine do avião. Eles têm que entrar como carga. Como carga. Ou seja, fudeu de Jesse braquiocefálico, então não vai poder ser pela cabine. Na cabine era proibido e de carga ele morria. Pela questão biológica não tinha como. Exatamente. E aí, mas mesmo os animais que vêm do Brasil como carga, tem uma porrada de coisa pra fazer. Tem que ter microchip, aí tem que fazer sorologia, aí tem que mandar pros Estados Unidos, aí volta, vacina, passaporte. É uma caralhada de documento que você tem que ter pra movimentar o cachorro do Brasil, sabe? E aí a gente pesquisando isso, a gente vai contar a nossa maracutaia? Conta. Vamos contar. O resto, não sei, o resto tá meio revoltado com o Brasil. A gente foi jeitinho brasileiro. Você já sabe, né, Rez, do que a gente fez, né? Eu sei, velho. Tudo que eu tô perguntando pra vocês eu já sei, mas é pelo programa, né? Tá bom, claro. Não, eu tô com receio do Rez nos agredir moralmente. Mas não, beleza. mas ele já falou que a gente tá errado e tá tudo bem, a gente já aceitou que a gente tá errado. Eu? Não, a gente sabe que a gente fez coisa errada. Bom, a gente fez coisa errada. A gente, nessa busca por opções de movimentar o cachorro do Brasil pela cabine do avião, pra ele não morrer, a gente descobriu uma empresa brasileira alega que o cachorro é nosso dependente emocional. Isso torna ele um animal de serviço, tipo um animal de cego, e aí ele pode ir na cabine com você. Não, mas calma, não tem nada de legal aí. Calma aí. É uma empresa séria que faz uma análise psicológica da situação de vocês e chegou à conclusão de que o animal de fato é um ente familiar de vocês, não é isso? Que eu tenho. Ué, então pronto, qual que é o... Não é isso. Na verdade, não é isso. Na verdade é assim. É um veterinário. Eu vou falar genericamente. Não vamos falar os nomes. Não vamos falar os nomes. É uma veterinária que presta esse serviço. Ela tem um parceiro que é um psiquiatra. A gente nunca passou em consulta com essa pessoa e o cara afirma que a Dani tem agorafobia e não sei o que. E distúrbio de ansiedade. Alguma coisa... Não, calma aí. Passou em consulta com o cara sim. Você que não lembra. Peraí. Passou em consulta. Não fala uma bosta dessa. E com isso, o cachorro seria como se fosse um tratamento pra Dani, para que ela conseguisse fazer viagens longas. E aí o cachorro passa a ser um cachorro, um animal de serviço, como o cachorro de cego, cão-guia. Cão-guia, e aí ele pode entrar em todos os lugares. Inclusive o avião. Inclusive no avião. No entanto... Então pronto, não tem nada de legal aí. Lindo, maravilhoso, exato. Não tem nada de legal. No entanto, isso ainda não resolvia o nosso problema de entrar com o cachorro na cabine. Porque nem cão-guia, nem cachorro de suporte emocional, nem cachorro de suporte de cego podia entrar na Irlanda na cabine. Ainda assim, tinha um ponto a mais. Então a gente teve que... Bom, primeiro que pagamos uma puta grana pra essa empresa aí pra fazer isso, né? E aí a gente teve que ir pra um país mais pet friendly. No continente, né? Que não fosse ilha. No continente europeu. E a gente teve que comprar passagens diretas porque poderia dar merda caso a gente fizesse alguma escala. Muito papel para mostrar, na escala também, não sei o que. Então a gente teve que comprar voo direto. Ela sugeriu que fosse a França, Paris, até porque a Air France é uma das companhias aéreas mais pet-friendly do mundo. Então foi o que a gente fez. Compramos passagem direta para Paris pela Air France e de lá a gente teria que ir para um porto da França, para vir para a Irlanda de ferry, que é o ferry, não sei se todo mundo sabe, é uma embarcação monstra, assim, é um transatlântico de viagem mesmo. Faz algumas rotas entre países, e nesse caso era entre a França e a Irlanda. Então estava desenhada a nossa aventura, né? Nosso trajeto. Então foi assim, essa é a parte do cachorro. Mas, cara... Não, mas ainda tem mais. Porque o ferry demorou 20 horas. Calma, como você pula... Por que eu... O que tem que fazer? Que mais? Chegamos em Paris. Calma, teve o trem, teve o Airbnb. Puta que pariu, é verdade. Caralho. Tá bom, calma. Então, peraí, vamos lá. Então, o cachorro, a saga foi essa. É isso, ponto final na saga do cachorro. Sim, beleza. Sim.
pode ser. Tá, fizeram toda essa parada legalmente. Né? Fizeram todo esse processo. Vamos dar uma resumida aqui. Fizemos todo esse processo do Brasil, né? A gente traçou a rota junto com a empresa. Não, e aí vocês, quando vocês foram sair, tipo, tava chegando perto da data da viagem, beleza. Vocês se desfizeram de tudo, né? Entregaram apartamento, venderam carro, venderam móvel, se desfizeram de uma porrada de roupa, é isso? Boa pergunta. Na verdade, assim, a gente já estava tudo esquematizado com essa empresa, mas a gente ainda estava preso ao apartamento, não estava conseguindo vender. Mas assim, o não estava conseguindo foi 4 meses. 4 meses. A gente deu muita sorte, ou aquilo, não sei se eu acredito nisso, quando é para acontecer as coisas, acontecem na hora certa, sabe? A primeira pessoa interessada no apartamento, a primeira que foi ver, já ficou com ele. E a gente não teve que queimar o apartamento, assim, vender super barato para conseguir vender logo, nem nada. Deu super certo, e a partir do momento que vendeu, a gente mudou para um apartamento da minha sogra, que por sinal era da avó da Dani, que tinha falecido lá no início da nossa história, né, que a gente contou aqui, e a gente ia ficar nesse apartamento até a gente viajar. Isso foi no início de 2018. Então a gente acabou se desfazendo das coisas aos pouquinhos, né? Nessa mudança já foi uma parte. Algumas coisas, né? De ficar os móveis, eletrodomésticos, essas coisas. Vendemos um apartamento com bastante coisa já. E a gente também tava com a ideia fixa de mudar com pouca coisa, né? Com pouca bagagem. A gente veio pra cá com 4 malas pequenas. Parecia pouco, mas puta, pra 2 pessoas levar mais o cachorro foi foda, viu, cara? Vou te dizer que... Mas ainda assim poderia ter sido muito mais coisa, né? Poderia. Não, com certeza, assim, a gente vê foto da galera mudando, tipo aquelas fotos de família no aeroporto, sabe? Tinha tudo lotado de caixa, a porra toda, a gente não tinha nada. Ou quem manda um container de navio. Tipo isso. A gente veio com um mochilão, 2 malas de cabine. De 23 quilos, uma de 32. Não, a gente veio com uma mala de 32, 2 de 23 e uma mala de 10 de cabine. E 2 mochilas de costas, assim, bem pouca coisa. E aí na viagem, nesse decorrer aí, essa parada de ir pra França, tal, dar um tempinho e ir pra Irlanda, tal, tem mais alguma coisa curiosa que vale a pena ser mencionada? Na verdade, a gente tá pulando várias coisas, porque eu achava que a gente ia tirar de letra a despedida dos familiares. Então fala um pouco mais disso. Foi uma bosta. Cara, primeiro que foi todo mundo no aeroporto, né? Meus pais da Dani, que são separados com suas respectivas famílias, alguns amigos. Um amigo, né? Um casal de amigos. Um casal de amigos. E sem contar toda a preparação, né? Porque são muitos grupos de amigos, então a gente acaba fazendo despedida com todos. Até que chega um ponto que você tá bem de saco cheio, sabe, cara? Porque você tá numa expectativa enorme, sua vida vai mudar completamente e às vezes você só quer ficar no canto, mas ao mesmo tempo você vai se arrepender se você não se despedir daquela pessoa. Puta, quantas despedidas a gente fez? Umas 5, 6? Nossa, E é aquilo, vai em barzinho, ou vai não sei o que. Nossa, aí vai em casa de família, na puta que pariu, aí vai pra São Carlos visitar minha família, aí... Nossa. Mas a gente queria sair com uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? Que não esqueceu de ninguém relevante. Então se você tá ouvindo esse podcast e a gente não viu você, é que você não é relevante. Tá, acho melhor cortar essa parte. Isso especificamente pra você, ô primo Julinho, seu filho da puta. Mas aí chegou lá no aeroporto, cara. Puta, na hora de... Bom, primeiro que a gente foi fazer check-in, a gente encontrou uma japonesa lá atendendo a gente, uma filha da puta com uma cara de merda. Que o Jesse, por ser cão de suporte, ele não precisa de caixinha nem nada, né? Ele vai só com uma roupinha indicando que ele é um cão guia e só. Aí a mulher deu uma dor de cabeça pra gente lá, ficamos esperando um maior tempo, mas aí no final ela veio e deu tudo certo. Aí chegou a hora de despedir de todo mundo. Puta, aí foi uma choradeira do caralho, todo mundo, sabe? Aquela última olhada pro seu pai, pra sua mãe,
antes de você virar a esquina e não vê-los mais por não sei quantos anos, sabe? Isso é muito louco, cara. Não, assim, pelo menos você não tava indo pra guerra, tá ligado? Sem saber se ia voltar vivo dali. O que ele falou parecia que ele tava indo pro abate, né? Então, porra, até nunca mais te vejo do outro lado, tá ligado? Não. Não, assim, não tô querendo minimizar a sua dor, né? A sua saudade, seu sentimento, não é isso. Mas assim, vocês provavelmente vão se programar pra ou vocês voltarem pra ver a família, ou a família ir encontrar vocês em algum momento aí, né? Sei lá, talvez não nesse Natal, mas sei lá, num outro, num aniversário, qualquer coisa assim, né? Vai acontecer. Não, mas eu imaginava que fosse ser um negócio de boa do jeito que você tá falando, assim. Mas quando chega lá na hora, cara, é uma coisa completamente diferente. Você vê todo mundo ali reunido, se despedindo de você. Foi bastante emocionante, assim, sabe? E, porra, o que você tá falando? Você tá falando como se você tivesse ido numa boa. Não, eu não... Não, porra. Não tô falando de você, tô falando da Dani. Tá. É que o jeito que você falou parecia que era um negócio extraordinário. Você chorou pra caralho, vai se Não, fuder. eu chorei mesmo, eu não tô falando que não foi difícil. Foi difícil e eu acho que principalmente porque isso foi uma escolha nossa, né? Eles não tiveram nada a ver com essa escolha. Então, eles sofreram as consequências da nossa escolha. Você né? tava chorando por causa disso? Não, Vi. Eu tô falando de outra coisa, mano. Eu tava chorando pela desigualdade social que assola este país. Eu tô chorando pelos milhões de desabrigados nas tragédias. Não, vai, continua. Não, eu tô falando que assim, é difícil também não só o nosso sofrimento, a nossa saudade, mas a posição que a gente colocou. Mas você tava chorando por quê? Por tudo, eu tava chorando pela porra toda. Agora eu tô brincando. Desculpa. Porque assim, é isso, né? A gente decidiu vir pra cá e a gente tava empolgado, é a nossa vida que vai mudar, eles não, é o que a gente sempre conversa, a gente simplesmente escolheu sair, eles não você tava chorando porque tava com saudade, vai se fuder, porra. Caralho, velho, tá bom. Não foco, gente, foco. Bom, aí, cara, a gente tem isso pra caralho no avião, porque esse cachorro vai latir, vai acordar os passageiros, aí vem um cara... vai mijar, vai cagar. Vai cagar, colocamos fralda no nosso pé, porque a gente foi de classe econômica, né? Lógico. Mas tem um bagulho que vocês não contaram, que eu acho super interessante, que é quando vocês levam o cachorro pra viajar, vocês levam ele fazer um personal training antes, né? De passear com ele, você fala? Sim. Sim, a gente deixou ele na casa de uma mulher lá que quando a gente viajava ele ficava lá, que tinha cachorro e ele gasta energia pra caramba lá. Então, pra chegar no voo ele dormir 13 horas, né? Era essa a nossa ideia. A meta era fazer ele dormir o voo inteiro. Levamos pra fazer xixi antes, cocô. Demos remédio, homeopatia, né? O cachorro não comeu. Foi só água, tudo bem. Não, é que eu levantei isso daí porque eu acho interessante, até como uma dica aí pra quem acaba tendo que viajar com animal e tal, não sei o que existe esse tipo de serviço, assim, né? De uma pessoa que leva o cachorro pra brincar, correr pra caramba o dia todo, pra ele ficar esgotado e fazer uma viagem tranquila. Nossa. Muita gente não sabe que existe essa parada. Eu não sabia até vocês me contarem. Olha só. Isso foi uma coisa crucial, que realmente recomendamos. A gente deixou ele 2 dias lá com ela. Isso. E porque quando ele voltava desse lugar, ele dormia 2 dias seguidos, assim. Não queria brincar, não queria fazer nada, de tão cansado. Então, essa era a ideia, né? Bom, aí entramos no avião. Bom, primeiro que todo mundo olha pra você com um cachorro, parece que nunca viu um cachorro na vida. Tudo bem, eu entendo, né? Nunca vi um cachorro na vida no aeroporto. Aí um pug já chama a atenção, né? Porque é bonitinho, sei lá, tá na moda. E gordo. É gordo, é fofinho. E ainda com aquela roupa de... Emotional Support é o nome. Nossa. É um colete, tipo, uma coisa mais fofa. Tal. Aí entramos no avião, veio um comissário de bordo, a gente tava com ele no colo, veio um comissário de bordo, falou em francês com a gente. Olha que legal. Que ótimo. Não sabemos o que ele falou. Depois veio uma mulher e falou, ele tem que ficar no chão o voo inteiro, tá? Não sei o que. Aí, beleza, tá bom. Colocamos ele no chão. Cara, as pessoas querendo interagir com ele e tal, os passageiros. Você falando, não, pelo amor de Deus, deixa ele dormir em paz. Exato, caralho. Sai daqui. Tirando foto do cachorro, o cachorro já todo... Ele tava... Cara, ele foi um anjo.
um anjo. Eu acordava toda hora, não dormi nada o voo inteiro, porque tava tenso, né? Vai mijar, vai cagar, vai latir, vai, sei lá, vai fugir. Aí Vai fugir dentro do avião. ele foi um anjo, ele não deu trabalho nenhum, tanto que teve as pessoas que estavam atrás da gente falaram, nossa, nem sabia que tinha cachorro, né, quando chegaram, né? Vale ressaltar que o cachorro na vida real, assim, fora do avião, é um demônio, né? Tipo, é um demônio mesmo. E durante a viagem ele foi um anjinho mesmo, não deu trabalho nenhum, não latiu nenhuma vez, deixou a gente comer, ficar loucão, né? Foi bem tranquilo mesmo. Ele ajudou, ele colaborou. Aí chegamos em Paris e aí a gente acabou contratando um transfer que aceitava cachorro, e o cara morava lá há 30 anos e era brasileiro. Já foi dando umas dicas e o caramba tal. E a gente ia ficar no Airbnb, que aceitava cachorro também. A gente consegue filtrar no Airbnb casas que aceitam cachorro. Foi ótimo. Era fora do vucu-vucu, né? Fora do movimento todo. A gente podia passear com o Jesse tranquilo. A gente passeava com ele 2 dias pra gente poder deixá-lo. A gente deixou ele todos os dias no Airbnb sozinho. Ele não fez nada. Não destruiu nada, não mijou, ele acostumou a fazer as necessidades só fora de casa, nos passeios, então não deu trabalho nenhum. A gente teve que fazer o passaporte dele antes, né? Ah, é verdade, a gente teve, pra entrar aqui na Irlanda, a gente teve que fazer um passaporte do cachorro. Passaporte europeu. Ele é um pug parisiense. A gente foi lá, fez o passaporte e tal. Aí todo trampo, pega o metrô com o cachorro. Aí pega o metrô, puta que eu pariu, todo mundo fica olhando, caralho. Mas deu tudo foi legal, certo. Foi fácil. A gente achou um veterinário legal lá que fez em 15 minutos o passaporte. Mas, cara, a aventura maior foi pra vir pra cá depois disso, sabe? Porque a gente tava com todas as malas, mais o cachorro. A gente teve que pegar um trem de Paris até o porto. Pegar metrô até a estação de trem. Pegar o metrô até a estação de trem com 200 malas. Eram poucas malas, mas a gente fez o esquema de... Você já viu aqueles sacos de vácuo? Existem uns sacos plásticos que você consegue embalar as coisas a vácuo. Você tira o ar com o aspirador de pó, assim. E aí a roupa vai ficar compacta. Então a gente conseguiu reduzir bastante o volume das roupas e trazer bastante coisa por causa desses sacos. Só que quando você tira o ar, as roupas viram uma pedra, assim. É um peso comprimido, né? Então as malas estavam super pesadas por causa disso. E mais o cachorro... Que já tinha voltado ao normal. O cachorro voltou ao demônio normal. Novamente. Chegamos na estação de trem. Os caras começaram a isolar uma área porque tinham largado uma bolsa lá. Nossa. E a hora que a gente tinha estacionado num lugar, largado as malas no chão, teve que sair com o cachorro e as malas, porque tava com... Como que é que fala? Suspeita de... Mas ok, não era bomba. Aí a gente entrou num trem entre cidades, como que fala? Intermunicipal, vai. A gente achava, quando você fala assim, vou pegar um trem na Europa, né? Pô, você acha que você vai entrar num trem da hora? Você pensa que é o trem bala. Paris, Você tá achando que você vai entrar no Eurostar? Aí você vai lá e entra num negócio que parece, puta que pariu, a linha vermelha do metrô de São Paulo, né? Parecia uma Maria Fumaça. Cagada, assim. Era um negócio cagadíssimo. E a gente viajou numa cabine... É que a gente é pobre, né? Porque a gente podia ter comprado a primeira classe, mas... A gente viajou com outras pessoas, o risco das nossas malas 20 quilos caírem em cima das pessoas. Uma velhinha ficou olhando pro alto, assim, vendo a minha mala em cima dela. Mais o cachorro. E aí tinha outro cachorro na nossa cabine. Nossa, foi estranhíssimo. Assim. Foi osso. Foi osso. Foram 2h30 pesadas. Um trem super apertado também, né? Uma das nossas malas teve que ir no corredor, porque não cabia dentro da cabine. Aí a gente foi pra Cherbourg. Como que fala? Não, o resto pode falar melhor. Cherbourg, como fala Cherbourg? Deve ser Cherbourg. Cherbourg, alguma coisa. Cherbourg, deve ser. Não sei, tô chutando também. Sei lá, a gente não sabia falar. Chegamos lá, a gente ia ficar no Airbnb por 2 dias pra pegar o ferry. Chegou lá, o cara do Airbnb se ofereceu pra ir buscar a gente. Maravilhoso, né? A gente lotado de mala. Só que o cara não falava um pingo de inglês. Taca eu fazer mímica com o cara.
Foi maravilhoso. E ele tinha um casinho, 2 portas, lembra do carro dele? Coitado, nossa, a gente colocou todas as coisas nossas lá. Eu quase fui sentado no câmbio. O carro quase não andava. Câmbio enfiado no meu rabo. Foi mesmo, mas a casa do cara era ótima, a Airbnb era ótima, a cidade também, uma gracinha. Aí a gente ficou um dia lá, né? 2 dias lá. Aí até pegar o ferry. A gente pegou o ferry de Cherbourg até Rosslare, que é uma cidade aqui no sul da Irlanda. Cara, esse ferry, você acha que é um negócio monstro, sei lá, é o Titanic, você não vai sentir nada. Puta que eu pariu, você dormindo à noite, como balança aquela porra, velho. Nossa. Puta merda. E o estômago, estrambo, a gente quase vomitando. Mas 20 horas de viagem. 20 horas. E aí chegaram na Irlanda. Chegamos na Irlanda. Finalmente. A gente tinha contratado um transfer, que era um brasileiro, para ir buscar a gente lá no porto e trazer aqui para Galway. Aí o cara foi lá buscar a gente, aí você já vai conversando, já vê as curiosidades, né? O motorista é do lado direito e tal. Ou é do lado errado, verdade. A gente feliz por ter chegado. Beleza, chegamos em Galway. Aí chegamos em Galway, a cidade era do jeito que a gente imaginou, né? Uma cidade tranquila, pequena, mas que tem tudo. A gente reservou um Airbnb pra passar um mês até a gente conseguir um emprego e aí conseguir uma casa mais para longo período, né? E era uma casa pet friendly e tudo mais. A gente já sabia que a Irlanda tinha um problema de acomodação, tinha um problema imobiliário, que aqui as casas são muito caras e tem muita demanda e pouca oferta. Então os landlords, né? Os donos das casas, eles praticamente, você precisa praticamente passar por uma entrevista para conseguir sua casa. Assim, diferente do Brasil, que a pessoa que vai alugar que escolhe aonde quer. Aqui os donos escolhem quem eles querem que more na casa deles. Isso, exatamente. Só que a gente tava tranquilo porque eu já tava meio palavreado com essa pessoa do Airbnb pra gente alugar essa própria casa. Só que uma semana que a gente tava aqui, eu perguntei pra ela sobre isso e ela falou que já tava alugado. Aí ferrou, a gente ia ter que correr atrás, né? Com um mês só de acomodação. 3 semanas garantidas, né? E com o problema de que a maioria das pessoas aqui, dos locatários, é assim que fala? As pessoas que alugam, não querem cachorro nas suas casas. Porque já que eles podem escolher, né? Por que correr o risco de ter um animal que vai destruir sua casa? De repente vem um louco com um cachorro que vai comer toda a parede e destruir tudo, né? O cara não tem como saber. Exatamente. Então, se ele pode escolher uma pessoa, ele escolhe o perfil ideal dele, né? Então a gente começou uma correria maluca, a gente nem tava procurando emprego, a gente tava com uma reserva pra ficar, sei lá, alguns meses sem trabalhar. E a gente correu atrás de casa, cara, a gente visitou umas 20 casas. Nossa, a gente visitou muita casa. Chegava na frente das casas, tinha fila de gente pra visitar, pra preencher uma ficha com os seus dados. Aí você tinha que mandar referência de trabalho, referência de landlord anterior, né, de casa que você tinha alugado anteriormente, documento, passaporte. Nossa. Tinha que deixar tudo com os caras para os caras te escolherem. E essa galera toda que tava nas filas é tudo tipo estrangeiro. Não necessariamente. Tinha Irish também. Você compete com todo mundo, assim, sabe? Principalmente nas melhores casas, né? Tipo, casa perto do centro, ou casa que não tem um aluguel tão absurdo, assim, de caro. Não, tinha de tudo. Tipo, a primeira casa que a gente foi visitar, eu acho que tinha umas 20 pessoas visitando a casa junto com a gente, sabe? E assim, eles abrem a porteira e a boiada toda vai pra dentro da casa visitar ao mesmo tempo. É ridículo. Então você entra no banheiro pra visitar, já tem 3 negros lá dentro vendo o banheiro. Então, puta, cara, isso causou um mal-estar na gente pra caralho. E ainda tinha essa pressão do cachorro, né? Puta. A gente não era, assim, de longe, a gente não era o perfil ideal. Né? Sem emprego, tinha acabado de chegar. Nossa, com cachorro. E teve casa que, quando a gente falou pro dono que a gente tinha cachorro, o cara só faltou colocar a gente pra fora da casa, sabe assim? Foi uma experiência interessante, digamos. Até que chegou nessa casa aqui que a gente tá agora. A Dani arranjou um emprego nesse meio tempo, começou a trabalhar.
e essa questão da casa ficou comigo. E cara, isso foi bom, que foi desenrolando meu inglês ao longo do tempo, né? E eu tive que usar minha lábia pra convencer a velhinha, que dona da casa aqui. Eu já saí falando de cara que o cachorro era cão guia, sabe assim? Mostrou a documentação. Apelei. A gente abusou também. Fizemos carta de referência falsa. Nossa. Fui. Chorei. Mano, a hora que você tá desesperado, que você acha que você vai dormir na rua, tipo, semana que vem, você começa a fazer um monte de merda mesmo, sabe? A gente já tava vendo hotel pet friendly aqui, a gente ia pagar 2.500 euros 15 dias. Então a gente tava bem preocupado. Aí acabou dando certo, a mulher gostou da gente, ligou no dia seguinte, beleza, resolvemos essa questão. Logo veio o meu trabalho, né? Então a Dani tava trabalhando de camareira num hotel. Isso que acho que é uma pergunta importante também, que eu tava esperando você acabar pra fazer, né? Porque tem toda essa coisa, né? Vocês foram sem pensar nada de trabalho e tal. Como é que foi vocês correndo atrás de emprego? A gente já sabia que a gente queria ir pro subemprego. O que é subemprego, né? Que é um termo até meio pejorativo, mas que é como as pessoas falam aqui, né? Não aqui os irlandeses, mas os brasileiros que estão aqui falam que são esses empregos mais simples, que não precisam de tanta formação, que são... Não precisa de nada. Não precisa de um inglês perfeito, né? Não necessariamente um inglês bom. Então você trabalhar em hotel, como camareira, limpeza, kitchen porter. Preciso explicar o que é kitchen porter aqui. Kitchen porter é o lavador de prato. De louça, Esses são os empregos de entrada que geralmente estrangeiros conseguem facilmente, que geralmente os nativos não querem. Tá? Então a gente já sabia que a gente ia por aí, e o mais interessante é que com o salário mínimo, que é o que pagam geralmente nesses empregos, a gente consegue viver numa boa. Pagar o aluguel, que é caro aqui, ocupa praticamente 60% da nossa renda, só o aluguel, e todo o resto a gente consegue viver bem, sabe? E a gente já sabia disso antes de chegar, né? A gente pesquisou bastante, tipo, inclusive preço de aluguel, custo de vida e quanto que a gente ganharia trabalhando num emprego assim. Então foi uma opção nossa mesmo, largar a carreira e vir pro subemprego pra gente tentar viver uma vida mais leve, assim, sabe? A gente queria testar como seria não ter tanta responsabilidade no trabalho e pro trabalho ser algo exclusivo pra pagar as contas, assim. Mas então, a Dani começou como camareira num hotel. E assim, cara, quando você fala, não, eu vou pro subemprego mesmo, tranquilo, só trabalho braçal, vai dar tudo certo. Quando você começa a trabalhar, aí que você vê que, o negócio é foda, sabe? Não é facinho, não. Ela fazia 20 quartos, ela limpava 20 quartos por dia num hotel. Você cansa. Então... né? É um trabalho filho da mãe, assim, né? É um trabalho que te cansa muito fisicamente. E você tem tempo pra fazer cada quarto, não é que você pode... Você tem que fazer um quarto em 30 minutos, tipo, perfeito, assim. Fazer o quarto é fazer o banheiro, né? Tudo. Você limpa a merda, você troca a roupa de cama, você faz tudo. Mas, pelo menos foi um trabalho fácil. Eu arrumei o trabalho em 2 dias, né? Quando eu comecei a procurar, eu mandei o currículo, 2 dias depois eu já tava começando. Então foi fácil pra arrumar. Assim, a gente achava que tinha um inglês bom. Quando você chega aqui, cara, o sotaque muito foda de entender. Eles falam muito rápido. E é bom pra dar uma baixada na nossa bola mesmo, sabe? A gente acha que a gente é muita merda e... Os 10 anos de cultura inglesa que você fez, tipo, vai tudo pro ralo, porque o sotaque dele você não entende nada, é impossível. É muito, muito, muito difícil mesmo, assim. Parece outro idioma, é bizarro. Fala uns bagulho com sotaque irlandês aí. Vai, da hora, fala aí. Porra. O Hiya. O que é Hiya? Hi, how are you? Hiya. Hi, how are you? É Hiya? Hiya. Fala, que raia, mano? O que você tá falando? Cláudia Raia. How are you? Que, mano? Não, é tipo uns negócios assim. É isso mesmo. A galera come palavra mesmo e você não entende porra nenhuma. E é interessante que é um país bem pequeno, né? Deve ser do tamanho do estado de São Paulo. É. Ainda assim, existem regionalismos,
sabe? Então o sotaque do oeste é diferente do leste, mesmo sendo bem pequeno. Então você tá falando com um irlandês hoje, o sotaque que você tá conversando com o outro é completamente diferente, sabe? Nem os irlandeses se entendem entre si, imagina a gente, né? Aí depois que eu consegui a casa, eu já pude procurar emprego, eu consegui como faxineiro num pub. Faxineiro não, cleaner. Eu não gosto. Qualquer emprego, você fala o nome dele em inglês, fica muito mais elegante. Exato, entendeu? Fica um negócio chique. No meu contrato de trabalho tá que eu sou um trainee de higiene. Nossa! Parece as coisas daquela página do Face, Vagas Arrombadas, tá ligado? É verdade. E, bom, enfim, aí eu trabalho, é maravilhoso, porque eu trabalho das 6 ao meio-dia, é pesadinho o trabalho, cara, pra quem era só no leite com pera, ovo maltino, ovo maltino, foi um baque grande, assim, sabe, mas, cara, tá sendo muito bom porque eu tô bastante autônomo, assim, chega aqui em casa eu sou um monstro, eu tô cozinhando pra caramba, coisa que eu nunca fiz. A Dona Maria, mano. Eu tratei aqui, melhor faxineira de Gal. Se você tiver precisando, viu, Rez? Quando eu tiver de férias, você pode me contratar que faça uma faxina monstra. Fechou, demorou. Cara, a gente até tinha a opção de... Eu trabalho 30 horas semanais. Aqui é tudo assim, tudo por semana e tal, né? 30 horas semanais. Eu poderia até pegar um trabalho à tarde, né? Ou um trabalho full time que eu trabalhasse no horário mais próximo que a gente está acostumado, que seriam 40 horas, o que dá 8 horas por dia. Esse é o normal aqui. Mas a gente consegue viver bem dessa maneira, sabe? A Dani logo trocou de emprego. Não aguentei, mano. Não aguentei, essa é a verdade. Chegava com dor nas costas, o joelho arrebentado todo dia em casa. Aí eu fui procurar outra coisa. Agora, que é o emprego que ela tá atualmente, ela tá de garçonete no café da manhã de um hotel. Então ela trabalha das 6h30 até a 1h e a gente acaba tendo o mesmo horário de trabalho. A gente chega em casa e fica o resto do dia inteiro aqui, juntos, o que é muito legal. Agora tem uma questão que é assim... Por lei, você pode trabalhar, eu descobri isso, viu? Tô falando pra Dani aqui. Você pode trabalhar 48 horas semanais. Por lei. Acima disso não é salubre. Né? Mas até determinada quantidade de horas, você não paga um imposto. A sua carga tributária é nula. Que é mais ou menos até 38. Existe uma faixa de horas que você trabalha e a mais... Só que o seu salário é consumido pelo imposto. Então, às vezes, você trabalhando até 38 horas, você ganha mais do que se alguém que está trabalhando 40. Entendeu o que eu quis dizer? Então, cara, a gente conseguindo viver bem dessa maneira. Os dois trabalhando até meio-dia só, tendo o resto do dia livre. Eu até escolhi trabalhar um dia a mais, porque, dá pra descansar durante o dia, sabe? E agora a gente passeia 2 vezes com o cachorro por dia, numa boa. Sem medo, a gente mora no centro da cidade e a nossa rua aqui é de boaça. A nossa janela dá direto pra rua, né? Não tem grade, não tem nada. A gente vê as pessoas passando coladas aqui na nossa janela. Não tem problema nenhum. Eu acordo 5 horas da manhã, Dani também. Trabalha de bike. Ela vai trabalhar de bike. As pessoas, a cidade não funciona antes das 9. Quase ninguém você consegue ligar antes das 9. Então não tem ninguém na rua. É super tranquilo. A gente conseguiu atingir nosso objetivo, né? Mesmo. De ter uma vida mais simples. De ter uma vida mais simples. Que é o que a gente tem hoje. A gente não paga financiamento, a gente não tem carro, a gente não tem, muitas coisas, então você não gasta muito com isso, mas você leva uma vida legal, uma vida saudável, assim. Não tem poluição. Então, mas vamos aproveitar e vamos explorar mais o novo estilo de vida de vocês. Então, principalmente como o estilo de vida aí de uma cidade média da Irlanda é diferente do estilo de vida daqui. Como vocês mencionaram já, muito mais sensação de segurança, você falou que a cidade não funciona até certo horário e tal, vocês estão indo de bike, mas que mais, assim, do dia a dia, vocês percebem, vocês falam, nossa, velho, isso aqui é uma realidade diferente daquela que eu vivia em São Paulo?
É que a segurança você já falou, né, Hess? Mas eu acho que a segurança é um fator muito importante. É um negócio muito legal. É um dos principais. Porque eu andava olhando por cima do meu ombro o tempo inteiro, aonde eu ia aí, sabe? Inclusive aqui, às vezes, a gente vai passear com o cachorro depois que já escureceu, que por sinal tá escurecendo 5 da tarde aqui agora. No inverno. Chegando próximo do inverno, né? Às vezes a gente tá andando com o cachorro e eu percebo que o meu sensor aranha tá ativo naquele momento, sabe? E aí é nesse momento que eu falo, puta que eu pariu, olha onde eu moro. Não tem ninguém na rua. Em qualquer lugar do Brasil que eu tivesse nessa situação, eu estaria cagado de medo, sabe assim? Então eu acho que esse é o principal fator. Não, e assim, a polícia não é armada, você consegue andar, tipo, normalmente com o seu celular bom na mão, sabe? Transporte público aqui funciona. Tem várias coisas. Uma coisa que eu acho legal comentar é do poder de compra mesmo, né? A gente tá tendo acesso a produtos com mais frequência, trabalhando em subemprego, tá? Tipo, tudo isso. A grana que a gente trouxe do Brasil, a gente não tá mexendo mais nela. A gente tá falando de compra com os nossos salários atuais. A gente tem acesso, tipo, a gente come tudo, a gente compra tudo no mercado, a gente faz compra nas melhores lojas, tipo... É acesso mesmo, coisa que você não tem muito no Brasil. Você tem acesso a tudo. Eu até posso colocar na descrição um vídeo bem legal que a pessoa compara os poderes de compra entre o Brasil e a Irlanda. E é bem legal que ele faz em função de... Ele pega os salários mínimos de cada país e aí ele meio que faz uma conversão lá, pegando cada produto. Então vamos supor, sei lá... uma garrafa d'água, só para o nosso exemplo. Quanto tempo você teria que trabalhar no Brasil e aqui para conseguir comprar o mesmo produto, sabe assim? É o preço em horas, né? Preço em horas trabalhadas. Que aí você traz para um fator de conversão comum, assim, né? Um fator de comparação. Então é um negócio bem interessante que a gente pode colocar aí. Mas com certeza, cara. É gritante. Tem coisa que a gente não consumia aí no Brasil e a gente come todo dia aqui, sabe assim? E não é que a gente tem uma vida ruim. Brigadeiro de maconha, coisa assim. Tipo um negócio louco, assim. Não, mas tipo queijo brie. Tipo uns negócios que são caros do Brasil. Que a gente gosta, Nutella. Puta. É uns negócios besta, mas a hora que você pode consumir isso todo dia faz uma diferença, assim, grande, né? E aqui é isso, não tem supermercado de rico ou supermercado de pobre, não tem pão de açúcar e dia, sabe? Todo mundo vai no mesmo mercado e bora. Pô, dia é supermercado de pobre? Fudeu então, velho. Moro do lado do dia, também no dia. Né? A gente ia no dia também. Não, o dia é bom pra comprar cerveja. Verdade, é barato. Coisas que a gente não usou ainda, né? Sei lá, escola. A escola aqui, o filho do faxineiro e o filho do empresário frequentam as mesmas escolas. A gente tem uma família... Desculpa, você quer falar? Não, pode falar. A gente tem uma família que a gente é amigo aqui, de brasileiros, e eles têm 2 filhinhos. E o cara também faz vídeos pro YouTube e tal, sobre a vida aqui. E ele fez um vídeo sobre o custo da escola pros filhos. Ele falou que ele paga uniforme, material, passeios inclusos, alimentação das crianças também. Almoço das crianças na escola. As 2 crianças eles pagam 170 euros por ano. Caralho, como é que é? Repita, por favor. Então o uniforme, alimentação das crianças, material escolar, passeio que a escola venha a fazer, 170 euros, 2 crianças, uma de 6 e outra de 12. 170 euros por ano eles gastam. É ridículo. É completamente bizarro, assim. Então, a gente vê gente pagando 5 mil reais por mês. Numa creche pra um bebê de 1 mês, né? Uma creche, cara. Então, isso dá uma tranquilidade
pra quando a gente quiser ter filho, a gente quer ter filho aqui, sabe, cara? Até o parto, né? Acho que isso também é um negócio legal. Isso é um negócio bem interessante. Conta que aqui a maternidade, pelo que eu entendi, assim, é algo bem valorizado, sabe? Toda maternidade é pública, não existe maternidade particular, e o que a mãe gasta, o que os pais, né, gastam, é o preço de uma consulta médica. Então são 60 euros que você paga uma vez, e depois disso você não paga mais nada e tem o seu filho num hospital público, tem atendimento pós, inclusive, vem uma enfermeira na sua casa, assim, nas 2 primeiras semanas pra medir e pesar o bebê. Tipo, é isso, sabe? Sendo que no Brasil é uma bica. Um parto, sabe? É um preço de uma casa, sei lá. É ridículo. Se for pagar o parto, né? Exatamente. A saúde em si tem uma grande diferença do Brasil aqui. Né? A saúde a gente ainda tá entendendo um pouco como que é, porque a gente tem convênio aqui, a gente tá pagando, a gente paga 80 euros por mês, nós dois. Não é o plano de saúde mais top, assim, né, que a gente poderia ter, mas varia muito pouco entre o top, o que você tem acesso, entre o top e às vezes você tá no plano mais top e ainda assim você vai ser atendido no hospital público, entendeu? Então a gente não precisou usar ainda, mas basicamente qualquer coisa que você precisa, você tem que procurar um clínico geral primeiro e pagar 60 euros. Não importa se você tá com uma unha encravada ou se você quebrou o braço, ou se você tá grávida. Ou se você tá grávida. E aí o cara te caminha pro especialista, entendeu? O que na minha opinião faz sentido, né? Porque no Brasil, tipo, às vezes você vai procurar um médico e você não sabe o que você tem, né? Então... E aqui também, o que a gente ouve, né, as pessoas falando, é que não tem exame de rotina, assim, sabe? Tipo, deixa eu ir no ginecologista uma vez por ano, deixa eu ir no cardiologista e tal. Você vai quando você tá com algum problema, não é preventivo, é corretivo, sabe? Isso é um ponto negativo. Né? Isso é um ponto negativo. Quer dizer, não sei, na verdade. Não sei. Eu vejo como negativo, porra. Uma coisa que eu acho que vocês podiam explorar também é... Vocês comentaram rapidamente a parte de alimentação. É muito diferente o tipo de produto que tem aí. Vocês tiveram alguma dificuldade de se adaptar? Como é que é? A real é que a gente tá mal acostumado com o Brasil, né? Porque o Brasil produz tudo e a gente tem uma variedade gigante aí. E aqui não, aqui é restrito porque o clima aqui é horrível. Então aqui basicamente tem peixe e batata, né? É bem parecido com a Inglaterra, né? Mas o que eu senti, assim, é que é tudo de bastante qualidade. Por mais que seja menos variedade, tem bastante qualidade. Tem muito produto orgânico aqui, de pequenos produtores, assim. Que não são caros. Que não são caros. No Brasil. Inclusive, a gente vai testar essa semana uma fazenda orgânica que tem aqui no interior de Galway, que tem uma cesta de produtos orgânicos, são frutas e vegetais, que eles entregam em casa toda semana. Mas eu sinto diferença, assim, eu sinto falta de algumas coisas, tipo, principalmente fruta e legume, eu acho que mas pega assim, eu acho que é uma questão de costume. Bom, primeiro que a gente não tinha o costume de cozinhar no Brasil, porque a gente consumia as marmitas que minha mãe fazia para vender, né? E ela era nutricionista, ela tá não aqui morreu ainda entre nós. Credo, minha própria mãe. A gente consumia as marmitas dela e ela fazia tudo orgânico, eles eram vegetarianos, então a gente comia bastante comida vegetariana e de boa qualidade. Então aqui a gente se viu obrigado a cozinhar. Isso foi bem desafiador, mas até que a gente tá se saindo bem, se preocupando com a variedade, o caramba, vegetais, legumes, a gente tá mandando bem. E é uma questão, assim, de costume, porque tem bastante coisa, assim. Não é que não tem, que falta legume, que falta vegetais. É uma questão de você ir surfando a sazonalidade, sabe assim? Então, tem bastante produto fresco aqui. É tudo de muita qualidade. Só que, assim, se você for pro lado da culinária irlandesa, é muito ruim, cara. Muita gordura. Sabe, quando fala aqui tem café da manhã irlandês, caralho, é do americano pra baixo, sem zoar. Eles têm um negócio aqui que é tradicional do café da manhã, que é banha de porco.
Tipo, é um bolinho de banha de porco, sabe? Chama Black Pudding. Não sei se já ouviu falar. Puta, é zoado. É um salame de banha, imagina. Bom, vamos mudar de salsicha, linguiça, então... É bem porqueiro, assim. O que tem mais comum aí de, tipo, frutas e legumes? Se tiver alguma coisa. Se tiver alguma coisa. Aqui tem aquelas paradas bem próximas dos americanos, sabe? Blueberry... todas as berries, Todas né? as berries... Tem banana, melão, mas é tudo brasileiro, é tudo importado. Uva, kiwi, né? Kiwi, pêssego, ameixa. Falando assim, tem bastante coisa. Mano. Tem, não, mas não tem, tipo, caqui, lixia, cereja, sabe? Essas frutas que são mais brasileiras. Porra, pergunta se o resto come essa porra. Você come eu comia, porra. Você come? Isso tudo que você falou é brasileiro desde quando? É verdade, não tem aqui, mas não é brasileiro, porra. É verdade, não é verdade. Mas tem, né? Mas aí você vai em qualquer varejão, tipo, qualquer mercado, qualquer feira, você acha. Aqui não, aqui você não acha. De legume tem batata, tubérculos, assim. A batata pimentão. Tem uma participação importante na história da Irlanda. Que caso as pessoas tenham interesse, ou já estudaram, não sei se a gente estuda isso. A Irlanda teve um período bem fudido da história que é chamado de a Grande Fome. A população era bastante pobre aqui uma época, nem faz tanto tempo assim, acho que uns 50 anos. E a batata era a base da alimentação naquela época. E teve uma peste que estava dizimando as batatas, então as pessoas morriam de fome, assim, acho que metade da população irlandesa morreu, assim, basicamente, e outra parte imigrou. É daí que vem os irlandeses nos Estados Unidos, os irlandeses na Austrália. Sabe quando você assiste um filme e fala, The Irish, lá no... Então, justamente o que eu ia falar, porque tem no Gangues de Nova York, ele é século XIX, né? Então eu acho que essa parada da Grande Fome deve ter sido por aí, não deve ter sido tão pouco tempo assim atrás. Não é, você pode estar certo, mas... Porque justamente no Gangues de Nova York, tipo, o que tem a ver em Nova York? Mas o Daniel Day-Lewis é o irlandês, né? Bem o que você falou, é o personagem que é o irlandês. Isso. Verdade. Inclusive tá pra rolar uma nova série no Netflix que tá reunindo quem que era? Robert De Niro, e vai ser do Martin Scorsese e vai se chamar The Irishman, alguma coisa assim. É verdade. Tem um negócio desse mesmo. É sério? Não sei. É sério? Eu achei que era filme. Eu acho que não sei, pode ser filme. Não sei, eu também não sei, mas foi bem lembrado. Mas quando você pensa quando os americanos falam o irlandês, é por causa disso, porque é um descendente de irlandês que migrou lá para os Estados Unidos. Então, enfim, por que eu falei tudo isso mesmo? Bom, é interessante. Por causa da batata. Por causa da batata. Então a batata é muito importante aqui, cara. Mas a gente come arroz, como a gente comia. Eles nem estão acostumados a comer tanto arroz, né? Eu acho. Mas a gente encontra produtos que a gente está acostumado. Isso é o mais importante. Mas também, caso a gente não, né, se a gente não encontrasse, tem um mercadinho brasileiro aqui, porque a comunidade brasileira aqui realmente é muito grande. Então tem um mercadinho aqui que vende coxinha e guaraná, sabe? Então... Nossa, que bom, hein? Parabéns. É isso que o Brasil tem a oferecer pro resto do mundo. Então... Coxinha, guaraná, Skol... Skol, o cara tem importa... carvão, picanha, mano. Tem pão de queijo, tapioca, papoca. Nossa. Pra eles é exótico, né? Exótico, exato. Uma coisa que eu acho legal, que acho que vai naquele ponto que você estava falando do trabalho, que você sentiu que você está mais apto a fazer as coisas, é que a gente parou de terceirizar os serviços aqui, né? Nossa, é muito interessante. A gente, não sei, no Brasil a gente terceirizava bastante, né? Então tinha faxineira em casa, tipo, entupia o ralo, chamava um encanador. Aqui não, aqui a gente tá fazendo tudo com as nossas próprias mãos, então a gente tá aprendendo bastante, inclusive a cozinhar, né? Inclusive a cozinhar. Eu até acabei descobrindo um prazer em cozinhar, sabe? Por exemplo... prazer em algumas atividades que fazem parte do nosso dia a dia e que, por a gente terceirizar, a gente nem tem a oportunidade de descobrir que gosta, sabe? Porque você não tem tempo, né? Se você trabalha horário comercial, você vai cozinhar quando? O que vocês têm feito de tempo livre? O que tem aí de lazer e tal? Tipo, uma coisa bem típica, assim, sei lá. O que o irlandês típico, tradicional,
da família tradicional irlandesa faz no tempo livre dele? É uma boa pergunta. Assim, eu não sei te dizer ao certo, mas eu sei que no verão eles tomam sol. Isso é bizarro falar pra brasileiro, né? Mas é isso, no verão o irlandês sai de casa pra tomar sol. Tipo, esse é o passatempo deles. Ele senta no banco da praça, estende uma toalhinha na grama e fica lá lagartixa, sabe? A gente chegou aqui no final do verão. E o final do verão deles já tava um frio que pra gente era um frio do caralho. A gente já tava usando, no final do verão a gente já tava usando as nossas melhores roupas, né? E qualquer solzinho que fazia, a gente estendia a nossa toalhinha num gramado que a gente descobriu lá na universidade, que a gente morava perto. Na verdade, tudo é perto aqui, né? Tudo é perto. E a gente estendia e ficava lá deitado tomando sol, com todas as blusas do Brasil, sabe? Então, isso é um negócio que a gente não fazia, mas não é isso que a gente faz no nosso tempo livre. Não é que ele perguntou dos irlandeses. Mas tô mais interessado em vocês do que os irlandeses. Ah, tá. Não, é que eu ia falar da questão dos filhos, né? Que o irlandês tem uma A gente faz filho. Faz filho no tempo livre. Faz filho pra porra. Ele tá perguntando da gente. A gente. Bom, vou te falar. Resumindo, o Vinícius joga videogame. Que bom. Nada como aproveitar um país europeu. A gente tem curtido bastante o tempo livre, assim, ao ar livre. Mesmo no frio, a cidade aqui é uma gracinha mesmo. É litorânea, então tem umas paisagens legais, tem uma arquitetura bacana, que é bem antiga, assim, então a agência do nosso banco era um castelo antigamente, sabe? É um negócio bem de filme mesmo. Então, a gente aproveita bastante, né, pra sair. Agora no inverno eu não sei como vai ser, que tá começando a esfriar bastante. Tá fazendo, teve dia aqui que já fez sensação de zero, sabe assim, puta. Mas qualquer oportunidade que a gente tem, aqui chove muito. Eu acho que, em geral, não neva aqui no inverno, mas em compensação chove pra caralho. Então qualquer oportunidade que a gente tem de não ter chuva, a gente aproveita pra sair com o cachorro. A gente sai, Porque ele fica preso aqui dentro de casa muito tempo. Então, e é uma casa que não tem quintal, ela é minúscula a casa que a gente tá aqui, né? Qualquer oportunidade que a gente tem, coisa que a gente não fazia no Brasil, por todo esse receio e o caramba. Agora a gente tem prazer de estar fora dando uma volta, simplesmente, só. Mas nem só com o cachorro, né? A gente faz também algumas coisas só a gente. Então, tipo, todo sábado tem uma feirinha ao ar livre no centro da cidade, sabe? Que vende desde cachecol até ostra fresca, assim, sabe? Um negócio assim. Então vai, dá uma volta, e aí, tipo, a cidade toda tá lá, né? Porque é só isso que tem pra fazer. Ou no Halloween teve um desfile também ao ar livre, que eles comemoram bastante o Halloween aqui. A gente foi, participou. Sabe, umas coisas que a gente não faria em São Paulo. Foi zoado o desfile, né? Mas ok. Não, eu tô rindo. Eu entendi, não tem alguma coisa assim, tipo, específica que vocês falam, a gente vai, faz tal coisa, né? É mais que vocês estão curtindo, tipo, vocês mesmos, esse ambiente, essa questão mais da simplicidade, tipo, isso que você tá falando, dar mais valor pra coisa simples, como simplesmente sair pra passear com o cachorro e tal. Vocês estão buscando aproveitar mais esse tipo de coisa mais simples, né? Que aqui em São Paulo talvez não tinha tanta visibilidade pra vocês. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. E aqui não dá pra deixar de mencionar os pubs também, né? Tem esquina, é bizarro. Assim. Não, aqui eu acho que parte do turismo... Aqui perto tem umas falésias. Não sei se você sabe o que é falésia. Falésia é um... É que não é muito falésia. Falésia é o que tem no Nordeste lá do Brasil. Aqui é como se fosse, tipo, precipício, assim. Imagina, tipo... sabe aqueles precipícios do... Como é o nome daquele dos Estados Unidos lá, cheio de terra? Grand Canyon, sabe os precipícios? Isso. É tipo o precipício do Grand Canyon, só que é no mar, né? Dá pro mar. Dá no mar. E é tipo muito alto. Muito assim. Alto, deve ter uns 20, 30 metros. Não, bem mais. É muito alto. 5 mil metros? 5 mil metros. Nossa, cara. Ela falou 30, muito de 30 para 5 mil, velho. Não,
eles chamam de cliffs aqui. Eu tô evitando eu odeio gente que muda pra fora do país e fica falando as coisas em inglês. Essa é a verdade. Olha lá, falésias de Moher. Porra, é falésia então sim. Falésia. Beleza, tem umas falésias daqui perto. Não, deixa eu explicar pro resto que é uma falésia. Ele tá lento da Wikipedia. Falésia é um acidente geográfico constituído por uma encosta íngreme ou vertical. E a falésia que tem aqui, ela, enfim, é um dos pontos turísticos daqui. As pessoas vêm de todos os lugares para visitar esse lugar. Enfim, parte do turismo é disso. Olha lá, altura máxima de 200 metros. Aí, pronto. Aí, Dani, não é 5 mil metros, né, pô? Tá viajando aí. Porra, mas também não é 30, né, velho? 5 mil metros não, né, Dani? Para de falar uma besteira dessa, pô. Que absurdo. Então, e outra parte é por causa dos pubs. Porque tem pub, eu falei pra vocês outro dia, você e o Heitor, tem pub aqui de 1.500. É um negócio bizarro, assim. Tem um pub lá em Dublin. No Brasil, a galera já tava no pub. Tem um pub lá na Irlanda que é do ano 1200. Então, tem pub pra caramba aqui, pub medieval e o caramba. Eu trabalho em um, inclusive é um dos mais famosos aqui da cidade. Só que é aquilo, é a mesma coisa que se repete no Brasil, cara. A gente vai no mercado e a gente pegou uma promoção. Aqui, a cerveja daqui é a Guinness, pra quem não sabe, né? Guinness é uma das cervejas mais famosas do mundo e o caramba. A gente só tá tomando isso agora, porque realmente é muito boa. Se você vai comprar no Brasil, eu nunca tinha tomado no Brasil, você tinha? Eu tinha, mas foi uma vez, porque é mó cara. Aqui a gente paga 50 euros em 48 latas de 500 ml. Ou seja, 24 litros de cerveja. Exato. Se você vai num pub, custa 5 euros 500 ml. Que é a pint, né? Que é a pint. Então não compensa se sair. Tudo bem, os pubs, diferente no Brasil, você não paga pra entrar em nenhum. E tem música ao vivo toda noite. Tem música ao vivo. É uma vibe diferente. Mas, cara, entre tomar uma pint na esquina e tomar aqui em casa, 4 aqui 4 em casa, pelo mesmo preço, a gente já vai se fuder. Já somos casados. Os amigos estão todos aí no Brasil. Porra, eu vou tomar aqui em casa assistindo Netflix. Enfim. E a propósito, vocês não fizeram ainda amizades por aí e tal? Seja com nativos, seja com brasileiros? Tem essa família aí que a gente fez amizade. Tinha um cara que eu conversava, que eu ficava enchendo o saco do Brasil, perguntando as coisas daqui. Só que a gente os viu desde que chegou. A gente tá aqui, vai fazer 3, né? Vai fazer 3 meses. A gente os viu uma vez. A gente não tá muito sociável. A gente não era. A gente já não era. A gente não era. Não, mas assim, o que acontece aqui, eu acho que tem duas coisas. A maior parte da galera que tá aqui, principalmente brasileiros, são intercambistas, né? Então é a galera que vai pra farra, tipo, galera que fica até 6 horas da manhã na rua. Primeiro que a gente não aguenta, né? E depois que no dia seguinte a gente acorda às 5 horas da manhã pra ir trabalhar. 6 horas eu tô batendo ponto, cara. Tipo, 6 horas a gente tá indo no trabalho, né? E a vibe também acho que é um pouco diferente, né? A galera quer ficar bebendo todo dia e pra pegação. Não é desculpa, Dan. Essas pessoas que a gente fez amizade, elas são caseiras, elas são de boa. Calma. Elas não saem. Eu falei que tinham duas coisas. Desculpa. E eu acho que a segunda coisa é que a gente tá curtindo muito essa nossa nova vida mais light. Só a gente, assim, sabe? Então a gente tá mais pode ser que já peça, né? Sei lá, a gente ainda não tá sentindo falta, sabe? Mas assim, tem. Se você quiser fazer amizade, tem. Porque brasileiro é praga, tem em todo lugar e tá todo mundo meio que sozinho aqui, sabe? Então, por exemplo, a gente fez amizade com um casal de meninas que uma delas eu comprei a bike dela pra ir trabalhar. E aí já virou nossa amiga, sabe? Você faz amizade muito mais fácil do que no Brasil, por exemplo. E até pessoas... até os Irish mesmo, né? Até pessoas de outras nacionalidades, tipo no trabalho. A Dani fez amizade... Você esqueceu, mas a Dani fez amizade com uma francesa no trabalho dela. É verdade. E a gente... Não foi uma amizade tão marcante assim, né? Ela não falou. É que é recente, né? O pessoal é meio fechado aqui também. Ela foi na casa da menina, a menina veio aqui e a gente foi no pub depois.
Legal, tipo... porque é isso, a galera, todo mundo tá meio que sozinho aqui, então ninguém tem muitos amigos, não é uma cidade que você nasceu e cresceu, então você tem amigo de infância, tem amigo da escola, da faculdade, não, aqui tá todo mundo sozinho, principalmente quem é estrangeiro, né? Então é fácil, se você quiser fazer amizade, você faz, se você não quer, você não faz, né? Mas é isso, cara, a gente constituiu a nossa família, pretende continuá-la mais pra frente, a gente acaba tendo que abrir mão de alguma coisa. Então, se aí a gente não tinha... Eu vivia constantemente tenso, insatisfeito, e eu tinha vocês, eu tinha as pessoas que eu amo próximos. E aqui eu me sinto leve, mas não tenho as pessoas que eu amo. Então é uma questão da gente sempre escolher o que a gente vai abrir mão. O que a gente prioriza. Porque a gente tá nesse turbilhão aí dessa vida maluca que é de São Paulo especificamente, né? Não sei, pode ser que em outro a gente fala do Brasil, mas a gente sabe de São Paulo, porque sim. Essa cidade maluca. E também uma outra coisa legal é que a gente estava falando do poder de acesso, né, às coisas, poder de compra e tal. Como é fácil viajar aqui pela Europa, né? Nossa, como cara, é fácil e como é barato. Muito bem lembrado. Fala aí das passagens que a gente comprou. Vou falar de uma só. A gente pagou a passagem para Londres, a gente pagou 15 euros na passagem. Nossa. Foi ridículo. 15 euros com taxas já. Tudo bem que é 1 hora e 15 de Dublin, né? É 1 hora e 15 de Dublin. Mas mesmo assim, a passagem de Lisboa pra cá, a gente pagou 110 euros. Se você converter, ainda assim é barato. Você convertendo, ainda assim é barato. Mas a hora que você olha o salário daqui, é nada. É nada. Quanto tempo realmente... você precisa trabalhar para conseguir comprar uma passagem para Lisboa? Né? É praticamente 1 dia e meio de trabalho. 1 dia e meio de trabalho. Menos até. Então, isso foi uma coisa também que é aquilo que a gente falou, que agora a gente está tendo acesso a coisas que a gente não tinha antes, né? Então agora é assim, eu falo para as pessoas, veio pra Europa, pra qualquer lugar, me avisa, a gente vai, num feriado, vai num final de semana, emenda 3 dias de folga, sabe, vai. E realmente é bizarro, porque é muito barato. Mas sei lá, viu, Rez, a família da Dani e os amigos por parte da Dani não estão dando tempo da gente ter saudade. Caralho, o irmão dela vem aí em janeiro já. A gente vai encontrar com a Lígia, que mora... A Lígia é uma das nossas madrinhas também de casamento, ela mora em Barcelona. A gente vai encontrar com ela em Dublin em dezembro. Caralho, quando eu encontrar com você aí no Brasil, eu já vou estar de saco cheio, vou te mandar a merda. Que bom saber então, bom saber. A gente não vai nem se encontrar, porque eu só vou te trazer aqui pra você fazer a faxina em casa. É um bom negócio. Mas eu recebo em euro, viu, caralho? Ih, fudeu então. Chegamos ao final de mais um Psicodoideira Podcast. Se você acompanhou a gente até aqui, tá ciente agora dessa nova saga, dessa nova etapa de aventura da vida desses dois aqui, né? Você pode deixar o seu comentário, se você tiver alguma experiência, de repente, de ter morado fora, ou se você gostaria de ter essa experiência, né? Qualquer tipo de comentário é sempre bem-vindo. E você pode deixar esse seu comentário de várias formas para a gente poder ler, ficar ciente da sua opinião, né? Uma delas é entrando diretamente no nosso site. E qual que é o endereço do nosso site, Pipo? É www.psicodoideira.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente através da nossa página no Facebook, que é no facebook.com/psicodoideira. Muito bom. E lembrando que você também pode procurar a gente através de outros dispositivos, né? Como, por exemplo, feed no iTunes, Spotify. Como é que as pessoas encontram a gente, Pipo? Por lá é Psicodoideira Podcast. E lembrando ainda que uma outra forma de você ouvir os nossos episódios, não são todos ainda, tem os mais recentes, mas a gente tá no YouTube também. Mais uma vez, é só buscar por Psicodoideira. É isso aí, tá vendo? É muito fácil encontrar a gente, não tem erro, não tem engano. Bom, agradecemos imensamente essa primeira participação aqui no nosso programa, apesar dela nunca ter ouvido o nosso podcast antes. Agradecemos essa participação da senhora Pipo.
Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Você não tem nenhuma consideração final que eu falei? Não tem, foda-se. Eu ouço o podcast. Falou. Ouve, sim. Olha que moral que a gente tem, nem a esposa ouve, cara. Puta que eu pariu, vamos fechar essa porra, velho. Então tá bom, será que daqui a 2 semanas tem mais um episódio, Pipo? Demorou, a gente, tem que fazer aquela parada lá dos eletrônicos, né? Ou é só rede social? Qual que é o esquema? É o quê? Não entendi nada. De ficar sem rede social. Ah, tá. Se eu ficar sem eletrônico eu não consigo trabalhar, velho. Vamos deixar aqui pra depois, vai. Vamos pensar. Mas é isso, será que a gente consegue colocar um outro episódio? Bom, enfim, você falou pra não mencionar isso, né? Não, vamos fazer um negócio diferente hoje. Vamos já marcar. Tá, não, beleza, calma, vamos acabar a gravação aqui, peraí. Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima, tchau! Tchau, beijo!